Boa noite. Bom, vamos trazer aqui a informação do Santos Futebol Clube depois da goleada vexatória diante do Vasco por 6-0, coisa assim que nenhum, 54 mil santistas que lotaram, mais de 50 mil santistas que lotaram o Morumbi, a minoria, claro, a torcida do Vasco, que também veio ao Morumbi e onde que apoiou a equipe Cruz-Maltina, que de forma feliz derrotou o Santos por 6-0. O Santos que, claro, com essa derrota de forma vergonhosa e vexatória, caiu o estagiário Kleber Xavier, meu xará, inclusive. Bom, e uma outra informação, agora uma informação depois, claro, que saiu depois da derrota vexatória, no pós-jogo, aí saiu a informação lá no Morumbi, já claro, dos setoristas que cobrem o Santos Futebol Clube, acabou de forma oficial demitindo o Kleber Xavier. Então, o Santos, agora que depois já foi correr contra o tempo para contratar um técnico, vale lembrar que o Santos está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Se vence o Vasco, o Santos abriria 8 pontos, ficaria 8 pontos da zona do rebaixamento. E sendo que, de fato, o Santos Futebol Clube acabou tomando uma goleada de forma vergonhosa e vexatória, culminando com a demissão do inexperiente, o estagiário Kleber Xavier. Ficou o Matheus, o filho do Tite, então ele acabou, por enquanto, ele vai assumir a possibilidade de ele assumir interinamente, não vou falar assumir interinamente como técnico, e sim, mas claro, dirigir interinamente o time no jogo contra o Bahia nesse domingo, tá bom? Então vamos aguardar nos próximos dias se vai ser ele ou o novo técnico que acabou de ser anunciado. Vamos trazer aqui para você sobre a novela Sampaoli, que teve um final feliz. Sampaoli não vem ao Santos Futebol Clube. Sampaoli, o Santos descarta o técnico Jorge Sampaoli e estava criando uma expectativa, há dias, desde esses dias agora de segunda-feira, do Santos contratar o técnico Jorge Sampaoli, que fez um belo trabalho em 2019, o Santos que foi vice-campeão brasileiro em 2019, e acabou caindo nas semifinais no Paulista contra a equipe do Corinthians e também acabou saindo de forma precoce também na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então, o Santos, que havia essa expectativa de contratar o técnico Jorge Sampaoli, era o plano A. Plano B, Juan Pablo Vojvoda. Vou chegar por aí, tá bom? Vamos primeiramente falar por que o Santos não descartou o Jorge Sampaoli. Descartou porque o Sampaoli exigiu 4 reforços. 4 reforços, é isso mesmo que você acabou de ouvir, 4 reforços. Então, aí o técnico Jorge Sampaoli, que está livre no mercado, ele foi descartado devido porque o Sampaoli disse que não iria assumir o Santos sem ter reforços. E da parte dele, agora há pouco, saiu uma entrevista com o jornalista Lucas Mussetti, do UOL, que cobre o Santos Futebol Clube, e ele afirmando que o motivo dele talvez não ter assumido o Santos foi por causa que ele não vai ser irresponsável de trabalhar com o elenco sem reforços. Então, foi palavras do técnico argentino Jorge Sampaoli. Qualquer hora você assiste o vídeo lá no canal do YouTube, Lucas Mussetti, que cobre o Santos Futebol Clube, fez uma entrevista de uma live hoje à tarde com o Jorge Sampaoli. Aí você saberá detalhes da não vinda do argentino que foi descartado. Então, um plano B passou a ser Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza, que fez um belo trabalho na equipe do Fortaleza. Ele que está livre no mercado, ele acabou acertando com o Santos Futebol Clube, isso mesmo. Ele disse, no começo, a primeira procura do Santos com o Juan Pablo Vojvoda, disse não ao Santos. Vamos lembrar disso. Isso há poucos dias, semana passada. Ele disse não ao Santos. Então aí o que aconteceu, o seguinte, em que o Juan Pablo Vojvoda, ele, depois que o Santos procurou pela segunda vez, aí o Santos fez uma proposta que parece que ele gostou, mas antes ele disse, vou pensar. Então, devido ao descarte do Santos em trazer de volta o Jorge Sampaoli, o Santos ele não conseguiu trazer o Sampaoli de volta porque ele exigia 4 reforços. Então acabou pesando não só pelo alto salário que ele estava pedindo,
que ele iria ganhar no Santos, acredito que mais de 2 milhões de reais de salários, e agora o Juan Pablo Vojvoda, o salário dele é totalmente inferior do que a do São Paulo. Então, o Juan Pablo Vojvoda, aí o Santos começou a negociar, o Santos entrou em contato com o próprio Juan Pablo Vojvoda e seu staff, né? Então, acabou acontecendo que parece que acabou nessa negociação agora, hora após horas, detalhes por detalhes, aí o Santos agora parece que saiu uma informação que o Juan Pablo Vojvoda já é técnico do Santos Futebol Clube. Amanhã, com certeza, você verá, né, tudo já, os anúncios nos vídeos, também nos sites Globo Esporte, UOL, Terra, entre o site oficial do clube, do santosfc.com.br, você saberá de todas as informações, né, sobre o anúncio do novo técnico do Santos Futebol Clube, Juan Pablo Vojvoda. Por enquanto não sabemos ainda, apurando as informações, não sabemos ainda quanto será o tempo de contrato, mas eu acredito que o Juan Pablo Vojvoda ele vai chegar com totais condições de fazer um bom trabalho no Santos, vai conhecer o elenco e também aos poucos acredito que ele vai tirar um pouco de cada jogador do time do Santos. Então o Juan Pablo Vojvoda, de forma oficial, é o novo técnico do Santos. Só faltam detalhes, umas burocracias para que o novo técnico seja anunciado, né, como novo técnico do Santos Futebol Clube. Então, o Juan Pablo Vojvoda, que era o plano B, né, plano A foi o Sampaoli, que expliquei aqui qual motivo que ele não acertou com o Santos, foi devido porque ele próprio afirmou que seria irresponsabilidade da parte dele treinar e trabalhar e treinar um elenco sem reforços, porque ele tinha pedido 4 reforços. Então, nada feito, o Santos, isso aí acabou pesando, então aí o Santos acabou descartando, e é claro, descartando o Sampaoli, o Santos já foi logo para cima do Juan Pablo Vojvoda, que era o plano B. Então o Santos começou a negociar no finzinho da tarde, né, com o Juan Pablo Vojvoda, e agora à noite, agora está saindo as informações que estão pipocando aí, e também, claro, no canal do Wagner Frederico, já está trazendo, dando como certa, já praticamente a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda, que agora é o novo técnico do Santos Futebol Clube. Claro, ainda vai ter alguns detalhes, uns detalhes para que o técnico de forma oficial seja anunciado, acredito amanhã ou depois, não sei, pode ser que amanhã provavelmente ele já seja anunciado como novo técnico do Santos. Vamos aguardar. Então, essa é a informação, tá certo? Então o Santos Futebol Clube agora não acertou com o Sampaoli, mas acertou com o Juan Pablo Vojvoda, acertou com outro argentino que agora, de forma oficial, é o novo técnico do Santos. E agora vamos trazer uma opinião, né, depois do vexame que o Santos teve contra o Vasco, tomou de 6-0, que para mim foi uma decepção diante da sua torcida. E o Santos Futebol Clube, que há 5 anos só coleciona vexames, parece que é o mesmo desenho de 2023, né, da outra gestão anterior, da gestão Rueda. E o presidente Marcelo Teixeira, agora que é o atual presidente do Santos Futebol Clube, eu acho que o Santos está sendo muito prejudicado, né, com essas politicagens que acontecem no clube de forma internamente falando, né, porque isso aí não é legal. Isso aí está acabando com o Santos Futebol Clube, o futebol do clube está minguando, então é triste falar isso, né, porque o Santos Futebol Clube não pode, de forma alguma, sofrer tanto como está sofrendo, sempre brigando para não cair. Torcedor não aguenta mais, torcedor santista, que é o maior patrimônio do clube, depois da goleada vexatória diante do Vasco, perdendo por 6-0 em pleno Morumbi, diante de mais de 50 mil santistas que lotaram o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Morumbi ou Morumbis, mas para mim, como falo, Morumbi. Então, o que acontece? Acontece que o Santos não pode se apequenar tanto da forma que está acontecendo, porque infelizmente esses dirigentes estão acabando estão manchando a história do clube. Na gestão Rueda já manchou a primeira vez. Se não abrir o olho, mancha pela segunda vez, agora com a outra gestão, do atual presidente Marcelo Pirillo Teixeira.
falar a verdade. Cadê você, Marcelo Teixeira? Você poderia ter dado um pronunciamento pro torcedor santista, viu? Eu acho que o torcedor tem todo o direito de saber do próprio presidente explicar o que está acontecendo com o clube. Porque eu acho assim que, na minha opinião, tem muita coisa errada que está acontecendo no clube, às vezes o torcedor não está sabendo. E às vezes quando a gente sabe, pô, desculpa, se for verdade, pelas informações que fiquei sabendo aí, que eu não vou falar aqui, é uma vergonha, é lamentável o que estão fazendo com o Santos Futebol Clube. Um clube histórico, onde teve Rei Pelé, Gilmar, Lima, Hidalgo, Mauro Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, o maior técnico vencedor da história do clube. Pelé, maior ídolo da história. Maior jogador de futebol de todos os tempos, eterno camisa 10. Pepe, canhão da Vila, eterno camisa 11. Então, o Dorval, camisa 7. O Mengalvo, camisa 8. Coutinho, gênio da grande área, eterno camisa 9. Tantos jogadores, o Mauro Ramos de Oliveira, o Zito. Pô, fala em Zito. Neymar, você que é o capitão da equipe, tudo bem. Eu sei que você sentiu a derrota, mas, desculpa, o torcedor do Santos, da TJ, da torcida jovem, ontem que esteve lá no CT Pelé, ontem por volta de 3 horas da tarde, as imagens que saíram nas redes sociais aí, deu para perceber que um atleta como o Neymar não pode chorar. Não pode. Vê se o Zito, que foi um dos maiores volantes, eterno camisa 5, né, conhecido como gerente, ele dava bronca no time todo. Vê se o Zito chorou alguma vez quando o time perdia, de forma vexatória. Vê se ele chorou. Capitão não pode chorar, não. Não pode mostrar. Se o Neymar vê que não tem condições de ser capitão do time, passa a faixa de capitão para o Tomás Rincon, então. O Tomás Rincon tem um perfil adequado para ser capitão do time do Santos. Não o Neymar. O Pelé nunca foi capitão do time. Quem foi o capitão do time? Zito. Depois do Zito, quem foi? Carlos Alberto Torres. Maior lateral da história. Jogou no Santos também. Jogou 445 jogos, marcando 40 gols. Maior lateral da história. E foi o capitão do Tri em 70 no México. Então, os jogadores têm que tomar vergonha na cara. Tem que ter saco roxo para jogar bola. Vocês não estão defendendo qualquer clube. Estão defendendo o Santos Futebol Clube. Camisa pesada, camisa histórica. O branco que enaltece a história do clube. É uma vergonha que estão fazendo com o clube. Eu espero que muita coisa mude no Santos. Porque se continuar do jeito que está, pode ter certeza que ainda muitas bombas virão por aí, viu? O torcedor santista não aguenta mais. Agora, o importante é que o Santos tenha bons resultados em campo, volte a vencer os jogos e que o time, pelo menos, não passe sufoco igual passou em 2023, que onde a tragédia anunciada acabou acontecendo. Eu espero que não aconteça pela segunda vez, porque já será a segunda maior vergonha da história do Santos Futebol Clube. Cai, sobe, depois cai de novo. Aí não dá. Acorda, Marcelo Teixeira, acorda, diretoria, acorda toda a gestão, porque o Santos não pode continuar nessa, não. E pare com essas politicagens. Pare de... E você, Marcelo Teixeira, decide por você, decide você, o seu presidente. Nada de ninguém decidir pelo Santos. Você é o presidente, você tem que decidir o que é melhor para o clube. Não seu filho, não, nenhum conselheiro, ainda mais seu filho, qualquer outro que seja. Você tem que decidir. Você tem que se preocupar com a instituição Santos Futebol Clube. Um já siga um presidente, dias depois da derrota vexatória, está preocupado com carnaval. Você tá de brincadeira. Pô, desculpa. Pisada feia de bola, hein, o MT. Para não falar o seu nome de novo aqui, pelo amor de Deus, porque você já encheu o saco já. Nós santistas não aguentamos mais. Ou mude, ou o Santos caia para a segunda divisão pela segunda vez. Aí eu quero ver se você renuncia ou não. Se acontecer a segunda maior vergonha da história do clube. Pronto, falei. Bom, vou desligar aqui. Esse foi o meu desabafo, porque é demais. Eu acho que o Santos Futebol Clube não pode ficar... eu acho que é muito amadorismo. Eu acho que o profissionalismo precisa voltar ao clube.
Se não tiver profissionalismo, o Santos pode cair novamente. Espero que isso não aconteça, mas estou preocupado. Preocupado com o pior que possa por vir. Espero estar enganado. Posso estar totalmente enganado. Boa noite.